Bom dia, boa tarde, estimados alunos do segundo ano. Estamos aqui em mais uma aula de matemática comigo, professor Manuel. Nesta aula, vai abordar os tópicos ciclo trigonométrico e funções trigonométricas. São os capítulos 1 e 2. Só que, especialmente nessa aula de hoje, a gente vai dar spoilers da atividade 3, certo? Então, essa primeira parte vai ser gravada no YouTube, eu vou deixar à disposição pela manhã, e à tarde a gente vai concluir os spoilers da atividade 3, que vai ser ao vivo à tarde, certo? A continuação dos spoilers. Então, fiquem atentos. E, ó, eu deixo aqui o link da nossa reunião ao vivo, que começará às 15h50, certo? Estão todos convidados a participar da nossa aula ao vivo, o Meet. Acredito que todos vocês já têm o Meet instalado no smartphone de vocês. Então, vocês podem entrar através do link que será compartilhado no grupo de vocês ou que estará aqui embaixo na descrição desse vídeo, certo? Também vai estar à disposição na plataforma da escola Exite, certo? Do SET de Souza Brito, ok? Então, vamos aos nossos spoilers. Então, vamos aqui ao nosso primeiro spoiler da atividade 3, questão 1. Na figura, as circunferências C1 e C2 têm o mesmo centro O e raios de medidas R1 e R2. C1 aqui, ó, é a circunferência maior, C2 é a circunferência menor, raio 1 é o raio da circunferência maior, raio 2 é o raio da circunferência menor. Respectivamente, tais que 2 vezes o raio 1 é igual a 3 vezes o raio 2. Determine as medidas dos arcos A, B e CD em radianos. Ou seja, aqui, ó, o arco AB tem medida angular de 60 graus. O arco CD também tem medida angular de 60 graus. Ou seja, basta a gente transformar essa medida angular aqui de 60 graus em uma medida em radiano. Mas vocês já acredito que já sabem fazer essa transformação. Então vai ser bem fácil, né? Nossa letra B, a razão entre os comprimentos, que é a razão entre os comprimentos de arco AB e CD nesta ordem. Ou seja, tá bem aqui, ó. AB sobre CD, o arco menor sobre o arco maior. Então aqui vai ser o raio da circunferência menor, né? O raio 2 é o raio da circunferência menor e o raio 1, o raio da circunferência maior, certo? E aqui eu tenho que essas razões aqui são todas equivalentes. E essa última razão aqui é 2πr, é o que? É a medida da circunferência completa. Então, a medida da circunferência completa da circunferência menor sobre a medida do comprimento da circunferência maior também vai ser igual a essas duas outras razões aqui. Por quê? Porque são todas, essas três medidas são medidas lineares. Todas são medidas lineares, essa razão do menor para o maior vai ser a mesma. Elas vão ser o quê? Razões equivalentes, certo? Mas vamos para cá. E o que a questão nos diz? Que 2 vezes o raio 1 é igual a 3 vezes o raio 2. Então, a gente vai usar essa fração aqui do meio, essa razão aqui do meio, certo? Que é a mais simples. Aí basta o quê? A gente deixar essa equação aqui só em função de uma só incógnita. Por exemplo, aqui, 2 está multiplicando R1, eu mando 2 aqui dividindo 3R2, certo? Aí fica só o R1 desse lado aqui. Então, R1 vai ser igual a 3R2 sobre 2. Ou seja, eu estou deixando tudo em função do R1 aqui. Aí eu posso substituir o R1 por isso aqui, que é o que a gente vai fazer aqui. Então, a gente pega a razão aqui, que é a razão entre os raios da circunferência, né? Porque os raios, a razão entre os raios vai ser a mesma razão entre os comprimentos das circunferências, certo? Aí a gente vai substituir só o R1. O R1 a gente vai substituir por 3R2 sobre 2. Aí a gente vai ter o quê? Um inteiro sobre uma fração, certo? Então, a divisão de um inteiro sobre uma fração, a gente repete o de cima vezes o inverso da fração que está embaixo. Eu coloquei aqui só como exemplo, certo? Não vamos usar isso aqui na resposta de vocês não, certo? Só para vocês entenderem como é que funciona. Então, 4 que é inteiro aqui fica aqui, né? Fica inalterado, fica 4 do mesmo jeito, né? E a fração que estava embaixo, 5 sobre 6, a gente inverte. 6 vai para cima e o 5 vai para baixo. A gente multiplica essas frações. 4 vezes 6, 24. 1 que está aqui, 1 vezes 5, 5. Então fica 24 sobre 5. É assim que a gente opera com a divisão de um inteiro sobre uma fração, certo? Que é o que vocês vão ver aqui, né? Porque vai ter o R2 sobre a fração 3R2 sobre 2. Então repete o R2 vezes o inverso dessa fração aqui. Aí a gente multiplica as frações, que aí a gente vai ver que vai ser possível cancelar os R2 e a gente vai ter a razão entre os comprimentos do arco AB sobre o arco CD. É isso, é só seguir essas orientações aí que certamente vocês vão acertar essas questãozinhas.
Tem outros raciocínios? Tem, certo? Mas aí fica a critério de vocês. E eu vou observar se vocês seguiram as regras matemáticas, ok? Então vamos seguir. Primeiro, a questão 2. Vamos lá. Calcule o comprimento de um arco AB definido em uma circunferência de raio 8 por um ângulo central AOB de medida 120 graus. Ou seja, a medida desse arco é 120 graus e o raio dessa circunferência desse arco AB é 8 centímetros. Ou seja, a gente quer o comprimento desse arco AB, então a gente tem que relacionar com o comprimento da circunferência de raio 8. Certo? Aqui é a regrinha de 3, acredito que vocês sabem fazer facilmente essa questãozinha aqui. Vou montar a regrinha de 3, né? 360, que é uma volta completa, a gente deixa do lado de 2πr, que é o que? A medida do comprimento da circunferência completa, certo? 2πr é a medida do comprimento da circunferência completa. Então, se o raio é 8, a gente substitui o r aqui por 8. E aqui vai ser os 120 e o x, que é a medida do comprimento do arco de 120 graus que a gente quer encontrar. Aí faz pelos extremos, né? Certamente vocês estão acostumados a fazer essas regrinhas de 3, já fizeram na atividade 1, então tá fácil, né? Caso vocês queiram, no final, substituir o π por 3,14, fiquem à vontade, certo? Spoiler da atividade 3. Questão 3. Um automóvel percorre 157 metros em uma pista circular, descrevendo um arco de 72 graus. Determine a medida do raio da curva. Use π igual a aproximadamente 3,14. Vocês podem fazer essa aproximação aqui para π igual a 3,14. O que ele quer aqui? Ele quer o raio dessa curva, né? O raio. Então, a gente vai... O que a questão nos deu, né? A questão nos deu que o arco aí, que esse movimento dele foi de 72 graus e que ele percorreu 157 metros, certo? Então, a gente vai ter que associar aqui 360, que é uma volta completa, a 2πr. E o que a gente quer encontrar? A gente quer encontrar esse r aqui. Então, como eu coloquei aqui, ó, a gente pode já aproximar aqui o π para 3,14. Fica 2π aqui, calcula aqui rapidinho, aí faz meio pelos extremos, e a nossa incógnita é o que? É o raio que a gente quer encontrar. Então tá fácil aí, mais uma regrinha de 3 aí que vocês estão caprichando aí nas regrinhas de 3. Então, boa sorte. Vamos para a próxima. Questão 4. O triângulo equilátero ABC está inscrito na circunferência trigonométrica seguinte. Quais são os números reais x com x maior ou igual a zero e menor que 2π? E tem imagens dos vértices dos triângulos. Veja aqui. A gente tem esse ciclo trigonométrico aqui, círculo, nessa circunferência, ela foi dividida em 3 partes iguais, né? Primeira parte, segunda parte, terceira parte. Ou seja, uma volta completa tem 360 graus. Então, para a gente achar a medida angular de cada uma dessas 3 partes, basta a gente pegar aqui 360 e dividir por 3, certo? Que a gente vai saber a medida angular de cada uma dessas 3 partes, certo? Aí, bem aqui, esse ponto aqui de vértice A, a gente sabe qual é a medida desse ponto de vértice A no ciclo trigonométrico, que é a medida de 90 graus. E ele quer o quê? Ele quer o x desse ponto aqui. O x desse ponto aqui vai ser o mesmo que... Quando a gente está falando de x, a gente está falando de cosseno. Então, vai ser o cosseno de 90 graus. Aí, está bem dividido aqui 360 por 3, a gente sabendo que aqui é 90, então a gente vai somar o resultado dessa divisão, né? Vai ficar 90 mais o resultado dessa divisão aqui. Aí a gente vai ter a medida angular de B no ciclo trigonométrico de 360 graus. Sabendo a medida angular desse B aqui, certo? A gente vai buscar o quê? Cosseno dessa medida angular aqui, que vai estar aqui no eixo x, e com certeza vai ser o que? Negativa, vai ser uma medida negativa, certo? Esse x vai ser negativo, porque o cosseno dele está aqui no eixo x, aqui é a parte negativa do eixo x, então vai ser um cosseno negativo, ok? Mesma coisa aqui para o vértice C, certo? A gente vai estar aqui, a gente já tem 90, mais o resultado dessa divisão aqui, né? Vai ser uma das partes, então a gente vai somar o resultado da divisão de novo, vai encontrar a posição de C no ciclo trigonométrico de 360 graus. Encontrado aqui, de novo a gente vai olhar o x desse ponto C aqui, vai ser o que? O cosseno da medida angular desse ponto aqui no ciclo trigonométrico. O cosseno dele vai estar aqui no eixo x, vai ser uma medida o quê?
positiva, certo? Então é isso. Então aqui é só coloquei aqui só para lembrar, né, que nesse caso a questão quer o x dos vértices de A, B e C, ou seja, sabendo a posição desses vértices A, B e C no ciclo trigonométrico, a gente vai buscar o cosseno de cada um deles. Assim, sabendo a posição angular dos vértices, que é o que eu falei, basta observar o cosseno da medida angular da posição dos vértices, pois os cossenos no ciclo trigonométrico estão no eixo x. É isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição no WhatsApp, eu, bem como meus colegas professores de matemática. Então fiquem à vontade para procurar seus respectivos professores para tirar dúvidas. Na aula ao vivo, a gente segue com os spoilers da atividade 3, certo? Até breve. Até a nossa aula ao vivo.